Muito boa tarde a todos. É uma honra e uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez. Hoje estaremos ministrando uma palestra sobre auditoria e enfermagem. Claro que isso também pode estender para a fisioterapia, para a área médica, porque falar de auditoria é um assunto que a gente acaba tendo uma interligação com todas as outras áreas da saúde, ok? Quanto à definição, segundo o Aurélio, o que é auditoria? É um exame analítico e pericial que segue o desenvolvimento das operações contábeis desde o início até o seu resultado final, o seu balanço. Então, nós temos hoje, na auditoria, vários aspectos. Você tanto pode atuar na contabilidade, na administração, na área de gerenciamento, na área pericial, na área afins. Okay? O Aurélio ainda ele segue outras definições. O auditor é aquele que ouve, ele é um ouvidor, ele é um perito, ele é um contador, encarregado de auditoria. Isso é muito importante, porque a gente vai estar falando hoje, etapa por etapa, sobre a auditoria. Quanto à definição de auditoria na enfermagem especificamente, é a avaliação sistemática da qualidade da assistência de enfermagem, verificada através das anotações de enfermagem no prontuário do paciente e ou das próprias condições deste. Então, será que é só isso mesmo? Ou tem muito mais? Educação continuada, treinamento, gerenciamento. Então, não é apenas a checagem dos dados no prontuário, não é apenas a confirmação do protocolo cumprido. Você tem muito aquém, muito além disso para ser falado de auditoria. A auditoria hoje, ela está ligada diretamente à administração, ao diretor-geral, ao presidente da empresa. Então, é um cargo de muita confiança. É um cargo onde você tem que ter total acesso a todas as informações reais, verdadeiras, acesso livre a todas as dependências da instituição. Okay? Para cada setor, você vai identificar pontos críticos, pontos que vão ser trabalhados em etapas para que você possa ter um resultado melhor. Tá? O objetivo da auditoria em enfermagem é análise técnico. Você precisa ter conhecimento técnico do que você vai auditar. Conhecimento mesmo de custo, de valores, conhecimento científico, tá? Identificar pontos críticos ou deficientes. Então, a gente fala hoje de auditoria pensando em qualidade. Então, se você identifica pontos críticos, você sabe que aquilo vai interferir em algo, em algum resultado. Então, você já sabendo disso, você se programando, fazendo um planejamento, você consegue diminuir esses impactos, você consegue diminuir esses custos, o desperdício, né? E com isso melhorar a qualidade. Tá? Fornecendo os subsídios. É claro que a auditoria é onde você vai identificar pontos críticos, vai identificar onde precisa melhorar e fazer um planejamento depois para que a ação ela aconteça. Quanto ao educador, junto do agente de enfermagem, o auditor também é um educador. Você precisa realizar treinamento, você precisa educar os funcionários dentro de normas, de regimentos e dentro daquilo que é determinado pelo prestador de serviço. Então não adianta você fazer um serviço que aquilo não vai ser contabilizado, aquilo não vai ser cobrado, aquilo não vai ser recebido, mesmo por direito, né, foi realizado. Mas ainda assim, você tem que seguir as normas internas da instituição. Tá? O perfil do auditor. Conhecimento das leis. Então, você que está aí do outro lado me ouvindo nesse instante, você saiba bem que para ser um auditor, você tem sim que conhecer as leis. Você precisa ser vigilante, você precisa acompanhar passo a passo. Você tem que ter um protocolo de atendimento, né, de ação. Você tem que saber o que você vai fazer na sua instituição. Você começa por onde? Você precisa ter um formulário, um checklist. Aí hoje eu vou fazer uma visita. Então, o que eu vou fazer nessa visita? Eu vou procurar quem de início? Eu vou checar o quê? Eu vou conferir o quê? Eu preciso ter uma sequência na minha mente do que eu vou fazer, para mim não ficar perdido, para mim poder não ter nenhuma, assim, dificuldade quando for realizar a auditoria, operativo analítico, que depois a gente vai estar comentando sobre isso. Então, a capacidade de ouvir, hoje, a gente valoriza muito isso. O auditor, ele precisa ouvir muito,
e falar pouco. Até ouvir demais, para poder ele saber, bom, isso realmente eu vou pensar direitinho nisso. Eu tenho que ser mais flexível, eu acho que eles estão tendo mais dificuldade, então eu vou tentar melhorar nisso, naquilo. Você não precisa falar, você precisa ouvir muito, ouvir de perto dos funcionários as dificuldades deles, o que que cada um acha quanto ao que pode ser feito no dia a dia para facilitar o serviço. Então você precisa ouvir bastante, tá? É claro que você vai processar e ter um discernimento para retroalimentar. Você não pode só ouvir de tudo e não fazer nada. Ou, e aí, eu começo por onde? É claro que você tem limites, né? A postura pessoal. Não tenha dúvida que o auditor, por ele saber que o papel dele é muito importante, a tendência futura é várias áreas terem os seus auditores específicos, porque isso, além de melhorar muito a qualidade do serviço, reduz muito o custo, diminui muito o desperdício, né? E melhora muito os pontos críticos. Né? O setor de estrangulamento das unidades com a auditoria presente, isso tudo é muito bem trabalhado. Então, quanto à postura pessoal, por que é importante eu citar aí a postura pessoal? Porque hoje a gente tem que se respeitar, né? A gente tem que usar uma vestimenta correta, a gente tem que se cuidar, não pode usar qualquer roupa. A sua postura, ela representa um espelho daquilo que você está promovendo. Então você não pode chegar de qualquer jeito, fazer uma visita, você não pode trabalhar chinelo, uma camiseta amassada, um cabelo despenteado. Você tem que ter uma postura correta. Né? Você tem um cargo que está diretamente ligado à diretoria geral, a um presidente da empresa. Então você tem que se vestir de acordo. Isso é um respeito, é o mínimo que você pode fazer perante os seus colegas. Tá? Mediador de conflitos. Então, não tenha dúvida, você está dentro de uma equipe, né? Você tem uma equipe e essa equipe está atuando dentro de um hospital, dentro de um posto de saúde, dentro de uma empresa. Você não tenha dúvida que você vai sim ser mediador de conflitos. Eu até dou um parêntese, porque na enfermagem é muito comum, eu vejo isso, eu sou auditor também, uma grande empresa aqui que é o IPASGO, eu vejo isso muito. Embora se tenha auditor médico, auditor enfermeiro, auditor fisioterapeuta, auditor odontológico, mas dentro de um ambiente hospitalar, dentro de um posto de saúde, tudo sobrecarrega muito o enfermeiro. É o enfermeiro que vai fazer a auditoria junto com a equipe médica, é ele que vai cobrar do médico, é ele que vai chamar atenção através de orientações do médico o que está sendo feito de forma errada. Isso eu acho que não se deve acontecer. Eu acho que cada um tem que fazer bem o seu papel na sua área. Eu acho que o médico, o auditor, ele tem que sim sair lá do faturamento, sair lá da parte burocrática e lá no campo de atuação. Ir lá no paciente, ver como é que ele está sendo atendido, ver quais são as dificuldades que a instituição tem, ir lá e orientar, não apenas fiscalizar no sentido de não autorizar algo, mas sim poder instruir, informar, isso é muito importante. Isso vai melhorar a qualidade da assistência. Muitos lançam por desconhecimento, ou deixam de lançar algo por desconhecimento. Então é importante que o auditor, com esses conhecimentos das normas, do regimento interno, das diretrizes da instituição, você orientar aquela equipe que está trabalhando. Então é importante que cada um fique bem na sua posição, né? Praticar burocracias básicas. Então, a gente tem sim seguir burocracias mesmo, tem que ter normas, rotinas. Isso é fundamental para que você não perca o rumo do que você se propôs a fazer. Tá? E o que o auditor precisa saber para analisar uma conta? Será que é só conta que a gente analisa também? Não. Mas aqui a gente vai estar falando muito sobre conta, prontuários, ok? A legislação específica vigente. Isso muda. Anualmente muda as tabelas, muda a tabela da MB, muda a tabela da CBHPM. Você tem que se atualizar. Você tem que saber o que as novas diretrizes estão dizendo, o que surgiu de novo. As instituições privadas e públicas vão mudando através de portarias, através de notas internas, e que às vezes as empresas não ficam sabendo. E que é importante você se atualizar sim. Okay? Conhecer todos os contratos. Eu sei que é muito difícil, mas eu tenho que conhecer todos os contratos? Claro, os principais,
pelo menos para que você saiba como naquele contrato ele é determinado, o que ele diz, para você poder saber o que você vai fazer. Porque se você não conhece os contratos, você vai fazer um planejamento baseado em quê? Na sua experiência, que não vai contar tanto. Você tem que seguir o que está escrito no contrato. Se o contrato diz que é pago isso, você vai ter que encontrar uma maneira de agir daquela forma para ser pago aquilo. Não adianta você querer utilizar um antibiótico que acabou de ser lançado, de última geração, um antibiótico que é caríssimo, mas se isso não está dentro do contrato, você pode até fazer, mas qual é o risco de você não receber? Quer dizer, então você tem que seguir o que está dentro do contrato, conhecê-lo de ponta a ponta, discuti-lo em equipe, junto à equipe que vocês todos vão discutir sobre o contrato, né? Fazer a análise geral de conta. Quanto à análise geral da conta, eu vou estar falando mais na frente, é importante você lembrar que a conta ela precisa estar organizada em etapa por etapa. Como é que se organiza uma conta? A conta ela vem de qualquer jeito, eles montam lá o papeleto, colocam dentro de um envelope e entrega para você, auditor. Não. Isso tudo vai ter que ser previamente já feito um treinamento com todos os que estão diretamente ligados, que vão ter contato com essa conta. Cada setor vai estar fazendo a sua auditoria prévia, organizando, checando se tem carimbo, evolução, se está tudo correto dentro das normas, até chegar no auditor. Quando chegar no auditor, isso tudo já foi resolvido. Aí, ainda assim, ele vai ter um checklist ele só vai marcar o que estiver errado na conta. Isso depois também vai ser levado a uma estatística. Tá? Analisar as prescrições médicas. Então, isso é muito legal. Por quê? Porque tudo parte do que foi escrito pelo médico. Se o médico prescreveu, aquilo vai ter que ser checado, vai ter que ser anotado, vai ter que ser feito justificativa. E uma coisa está ligada à outra. O que o médico prescreveu, o enfermeiro vai já fazer uma análise de tudo que foi prescrito, vai ajudar os técnicos na preparação do que foi solicitado, se eles têm alguma dúvida, para que ele possa, nesse momento, tirá-lo. Então, o enfermeiro é fundamental, muito importante, porque a partir daí vai ser montada a sistematização também da assistência, né, dos planos de cuidados. Então, uma coisa está ligada à outra. Então, se o médico deixar de prescrever algo, você não pode verbalmente ir lá e fazer. Você tem que pedir para o médico prescrever como que ele quer que seja feita, a via certa, a dose certa, o nome correto da medicação, tá? Como é que isso vai ser diluído ou não, porque tem que estar escrito. O auditor ele só analisa o que está escrito. O auditor ele só vê o que está no documento. Se ali falta alguma coisa, o auditor não pode ir lá e querer acrescentar, não. E também o auditor não pode chegar no prontuário e falar isso aqui eu autorizo, isso aqui eu não autorizo, não. O auditor tem um documento à parte, que ele já montou, ele sabe que naquela conta está havendo XY de problema, que não está sendo lançado, ele vai anotar separado e depois, junto à equipe, ele vai tentar instruir, ele vai tentar ajudar a equipe, mas ele não pode modificar nada do que está sendo lançado no prontuário, ele não pode rasurar, ele não pode incluir nada, ele só pode depois instruir, informar, orientar, sugerir, tá? Fazer um trabalho de educação continuada. Olha, eu percebo, por exemplo, que os prontuários estão vindo muito desorganizados. Isso está me levando muito tempo para analisar uma conta. Então, eu vou fazer uma orientação junto aos chefes de setores, vamos tentar monitorar isso, vamos acompanhar mais de perto, fazer um levantamento estatístico de se melhorou ou se não melhorou após o treinamento, e para que os prontuários cheguem de uma maneira mais fácil de ser analisado, ok? Continuando, verificar a quantidade de material e medicamentos cobrados. Quando eu falei que o enfermeiro tem que ter um conhecimento técnico, é isso também. Você precisa saber o que cada procedimento vai ser utilizado. Uma prévia, né? Você, claro que pode ter procedimento que se usa um material a mais do que era o previsto, mas não tenha dúvida, faz uma justificativa, isso vai ser analisado pela equipe da auditoria, para quem for analisar, e a gente precisa ser flexível, sim. A gente tem que saber se realmente foi necessário utilizar esse produto a mais ou não. Claro que nada que esteja em excesso a gente não é obrigado a pagar, mas a gente tem que ser flexível para entender realmente o que aconteceu. Por isso que a justificativa ela é fundamental. Tá?
comparar valores cobrados em relação a preços acordados com contratos e tabelas. Então, veja bem, não é porque o médico ele tem um currículo fantástico, ele tem uma experiência muito boa, que o preço dos procedimentos da cirurgia dele vai ser diferente do que está no contrato, é diferente do que os outros convênios pagam. Então, você tem que seguir o que está no contrato. Não pode fazer nada aqui no contrato. Até porque quem faz parte do convênio precisa dele. E se ele aceitou aquelas normas, se ele aceitou fazer aqueles procedimentos dentro daquelas condições, ele não pode fazer cobrança à parte, ele não pode exigir um complemento à parte. Ele assinou um contrato e aquele contrato tem que ser seguido fielmente. Okay? E se isso acontecer, vocês podem denunciar, vocês podem fazer as denúncias, que isso tudo vai ser depois checado. Elaborar resumo de glosas. Isso é muito bom. Esses resumos de glosas eles podem ser feitos por hospitais, por setores, pela especialidade, por procedimento, né, por cirurgias. Por que isso? Porque é importante você saber um resumo de cada instituição, né, de cada unidade. Um resumo do que foi deixado de pagar. E por que foi deixado de pagar? Falta de assinatura, falta de uma justificativa, falta de um preenchimento de um campo obrigatório do convênio. Qual foi o motivo que foi deixado de se pagar? E isso ninguém quer. Gente, é importante a gente entender que nenhum convênio ele quer deixar de pagar algo. Ele quer pagar o que é justo, o que é de acordo com o que foi realmente feito. Você pode ter feito uma cirurgia fantástica, maravilhosa, mas se você não descrever o ato cirúrgico, se você não descrever corretamente tudo que foi gasto na cirurgia, é claro que isso não vai ser cobrado. Então você tem que ter o hábito, sim, de anotar tudo. Depois a equipe administrativa vai checar tudo, vai ver o que está faltando, vai chamar o médico, doutor, você tem que preencher isso aqui, senão isso aqui depois pode não ser pago. Doutor, aqui precisa de uma justificativa, porque você utilizou isso e isso. Então, esse tipo de orientação é importante, porque com isso todo mundo ganha. Com isso a cirurgia flui muito bem, com isso a equipe médica, a equipe técnica trabalha muito bem, sabe? E isso é muito bom. Então é importante que todos os profissionais saibam bem do que está fazendo. E entendam que a auditoria ela não está ali para poder deixar de pagar algo, para poder cortar alguma coisa, não existe isso. O auditor é muito pelo contrário, ele quer ajudar vocês, ele quer estar junto com vocês. Essa afinidade com a contas médicas, essa relação muito boa com a diretoria, com todos os funcionários, isso é muito bom. Eu que trabalho como auditor, e em outros hospitais que eu trabalho, não como auditor, mas como profissional da assistência mesmo, eu sei o quanto que é bom você ter um auditor junto de você para poder esclarecer dúvida, para poder buscar mais ideias, mais informações que vai te ajudar, ok? Então isso é fantástico. Receber as contas médicas também é rotina, a gente vai receber as contas médicas, então é normal, diariamente você pode ter um plano de ação. Hoje eu vou analisar as contas, amanhã eu vou fazer algumas visitas em setores, depois da manhã eu vou fazer algumas visitas extra hospital, extra posto de saúde, fazer a auditoria externa. Eu tenho que ter um planejamento do que eu vou fazer na semana toda, para eu poder não me perder. Eu não posso fazer nem de mais uma coisa e nem deixar de fazer outra. Eu tenho que saber o que eu vou fazer. Eu vou começar hoje o meu trabalho, vou começar por onde? É claro que algumas coisas podem mudar isso, mas é importante você entender que na sua cabeça você já tem que ter uma sequência de trabalho. Tá? Isso flui bem. Tá? Analisar todas as contas médicas dentro do prazo estabelecido, isso também é muito legal. Cada convênio ele tem uma data específica para você fazer uma entrega dessas contas. Então, se a conta é daqui 2 semanas, você já não pode deixar acumular, porque senão vai ter uma sobrecarga muito grande antes de entregar. Isso vai gerar um risco maior de você não analisar direito a conta, deixar passar o que poderia deixar passar. Então, a organização conta muito. Então, se você tem as datas já previamente que você tem que entregar as contas, então, com antecedência, você se organiza. Né? Você e sua equipe. Ok? Verificar se as cobranças de materiais e medicamentos são compatíveis com o diagnóstico apresentado, dias de internação e procedimentos realizados. Hoje a gente tem
um parceiro muito grande, que é a tecnologia, né, a informação. Então, hoje a gente consegue, junto ao setor de informação e através de programas de alta qualidade, você consegue muito esses relatórios, né, de procedimento, você consegue muito analisar através dessas impressões que foi resgatado através de um programa específico. Isso conta muito, ajuda muito, facilita muito. Não é fácil, mas é importante você ter esse parceiro, tá? A Sociedade Brasileira de Enfermeiros e Auditores emite pareceres e dá suporte aos profissionais dessa área. Então também você tem uma associação que ela te dá respaldo. Você precisa entender que você não está sozinho. Você tem uma sociedade brasileira, você tem, embora seja nova, a Lei do Exercício Profissional sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e de outras providências, é a de número 7.498, de 25 de 6 de 1986. É recente? É recente. Decreto número 94.406, de 8 de 6 de 87. Então, a auditoria, embora ela iniciou na contabilidade há muitos anos atrás, mas hoje a gente sabe que a regulamentação, essa profissão, ela é nova, regulamentada, né? Alguns aspectos legais ainda da auditoria de enfermagem, é importante a gente conhecer. Artigo número 10 da Lei do Exercício Profissional. O enfermeiro ele exerce todas as atividades de enfermagem cabendo-lhe, primeiro, privativamente, consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre a matéria de enfermagem. Então é importante você compreender que o enfermeiro ele é habilitado, ele é de responsabilidade específica e estrita do enfermeiro. O que é área médica, cabe ao auditor médico. O que é da área da fisioterapia, cabe ao auditor da fisioterapia. Então a gente tem que entender muito o que cabe a nós. Eu falo isso muito para os meus alunos, para as pessoas que trabalham comigo. A gente tem que entender muito a auditoria de enfermagem. Se você é auditor na enfermagem, você tem que conhecer bastante isso, porque é o seu papel, a sua obrigação. Agora, é claro que isso não impede você entender também as auditorias afins, porque você precisa de conhecê-lo para que você possa ter essa boa afinidade. Deveres do enfermeiro, artigo 29. Manter segredo sobre fatos sigilosos de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto nos casos previstos em lei. Então, às vezes a gente ouve muitas barbáries, a gente ouve muita conversa paralela. Ah, em tal lugar é feito isso, em tal lugar é feito aquilo. Ah, ciclano faz isso, faz... Isso não me interessa. Tem que ter muito cuidado, até mesmo no nosso trabalho no dia a dia, as informações, o que a gente anota, a gente tem que ter nosso armário próprio, a gente tem que ter nosso local que você guarde tudo isso, porque isso não pode ser livre, todo mundo ter acesso, porque são informações que só diz respeito a você, né, e ao seu setor, ok? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Atividades legais do enfermeiro auditor conforme anexo da resolução COFEM número 266 de 2001. Dispõe sobre as atividades do enfermeiro auditor, capitulados em 9 partes. A primeira, da competência privativa do enfermeiro auditor no exercício de suas atividades, organizar, dirigir, planejar, coordenar e avaliar, prestar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre o serviço de auditoria de enfermagem. Então, o chefe da auditoria de fisioterapia de enfermagem tem que ser um enfermeiro auditor. Não pode ser o médico chefe de uma auditoria de enfermagem. Cada profissão tem a sua autonomia própria, você responde pelos seus atos, você tem o seu conselho, então você tem que ter um coordenador auditor da enfermagem. Como na área médica, vai ter um coordenador na auditoria médica, tá bem? Muito bem, então quanto à função do auditor? Fiscalização, não tem nem o que dizer, gerenciamento, controle dos gastos de material e medicamento e principalmente qualidade do serviço. Tá? A auditoria está diretamente ligada à qualidade do serviço. E tipo de auditoria? Nós temos auditoria em contas médicas, porque é a conta que vai gerar o valor final de quanto vai ser gasto, né, naquele procedimento, naquele tempo de foi internado. As contas médicas, nós temos auditoria interna, auditoria externa, auditoria ambulatorial. A gente tem que conhecer por onde o paciente passou, por onde o prontuário do paciente
passou. A gente tem que saber o que foi gasto, o que foi utilizado em cada setor, tá? Auditoria analítica, isso é muito bom. Auditoria analítica, você analisa faturas, documentos médicos. Então, você pode fazer uma análise prévia, né? Na auditoria analítica, você vai analisar o que já foi feito, né? Você tem ali uma guia, uma autorização a um procedimento, mas essa guia ela pode estar faltando ali um carimbo. Quem vai ser feito? Às vezes a pessoa que carimbou, ela não é credenciada, ela é outro profissional, é outro prestador. Onde vai ser feito esse procedimento? É um local que ela é conveniada à instituição? É um local que tem todas as normas regulamentadoras, que te dá uma segurança para o seu paciente, que você saiba que aquilo que vai ser realizado por ele já ter sido feito uma vistoria antes, já ter sido feito um contrato prévio. Então você não pode autorizar uma coisa que você não sabe quem está do outro lado que vai realizar. Então, às vezes, no seu plano de saúde, você tem lá no seu sistema uma solicitação para uma autorização de um procedimento. E aí você não sabe, aliás, lá vai dizer aonde que vai ser feito e quem vai ser feito. Aí você faz uma análise, não, esse profissional ele não está conveniado, ele não faz parte da instituição, assim, da empresa. Então, quem que vai ser realizado? Então, você não pode autorizar. Né? Você tem que dar segurança para o seu paciente, você não pode deixar e autorizar tudo. Então, a auditoria analítica, você tanto faz análise de faturas, você tem as faturas para você poder analisar o que está faltando no preenchimento das guias, na liberação, ok? Você pode fazer uma análise de relatórios gerados pela informática, você pode ter isso documentado, fazer uma análise prévia, tá? Uma retroanálise que a gente chama, se isso está correto ou não, através de setores, profissional, especialidade, hospitais, tá? Auditorias especiais ou programadas. Então, através desses relatórios, através dessas análises, você sabe que precisa fazer auditoria em algumas instituições, porque você está identificando muitas falhas e essas falhas precisam ser orientadas. E alguns procedimentos que estão sendo realizados, embora com sucesso, tudo muito bem, mas está faltando algumas autorizações prévias. Então, isso tem que ser bem trabalhado. O convênio, a instituição não quer deixar de pagar nada. Muito pelo contrário, ela quer que todo mundo fique satisfeito, ela quer que todo mundo, de maneira justa, receba tudo aquilo que foi acordado através de um contrato, mas é importante que as etapas de procedimento também aconteçam, de maneira que facilite esse processo. Okay? Auditoria prévia, você tem análise e liberação do procedimento, isso às vezes no sistema. Você trabalha num setor que você está no sistema liberando ou não o que está sendo mostrado na tela do computador. Então você está lá no plano de saúde, você está lá na instituição, você está lá, você tem suas atribuições. Uma delas é fazer essa análise prévia, de auditoria. Você vai estar liberando ou não o procedimento. Até então, só foi uma liberação. Depois vai vir a guia, preenchido, tudo que foi feito, que também é uma outra etapa que você pode, sim, ali ver se tem excessos ou não, se tem faltas de algo ou não. Tá? Nesse momento agora, você apenas está fazendo uma auditoria prévia, só autorizando no sistema. E essa autorização, você pode, às vezes, na dúvida, solicitar uma perícia, solicitar uma visita do prestador à sua instituição. Aí você vai negar na tela e vai pedir que ele compareça à instituição, a auditoria lá do IPASCO, a auditoria lá do outro convênio, a auditoria lá do Sistema Único de Saúde, para que você possa conversar com essa pessoa, realmente tirar as dúvidas. E se assim não for possível, você pode até solicitar uma visita com o auditor. O auditor vai na residência da pessoa, vai tentar lá fazer uma avaliação, fazer uma auditoria. Aí já é uma auditoria que ele chama operativa, tá? Que depois a gente vai estar comentando. E nessa perícia médica você vai fazer uma entrevista qualificada com um especialista. Você pode fazer uma avaliação se realmente o que está sendo solicitado é o que realmente por direito a pessoa tem de realizar. Por exemplo, um exemplo bem simples, você pode, na auditoria da fisioterapia,
Você tem códigos da tabela da MB, da CBHPM, de procedimentos de fisioterapia, de todos os tipos, né? Procedimento da ortopedia, da neuro, da respiratória, da cardio. E vamos pensar que a pessoa solicitou na tela um procedimento X, recuperação pós-operatório de reconstrução do ligamento cruzado, né? O ligamento cruzado anterior do joelho. Mas ele coloca um código que é de outro procedimento. Ele coloca um código de um procedimento que não é esse especificamente, né, de pós-operatório, de pós-imobilização X. Aí você na tela você vai falar, bom, a justificativa clínica é uma, mas o código que está sendo solicitado é de outro procedimento. Então eu vou não autorizar, olho o histórico, né, do prestador, vejo se realmente foi só um engano ou não, e faço uma observação, não autorizo, a autorização prévia ela é negada, e você coloca o motivo, código incompatível com justificativa clínica, solicita uma visita na auditoria, ou que eles liguem para você, para que você possa esclarecer alguma dúvida, tá ok? Porque às vezes no sistema você não tem acesso aos dados do paciente, a tudo que ia ser realizado. No sistema também tem outro problema. Quem vai lançar no sistema é a pessoa do multiatendimento. É uma funcionária que ela não é obrigada a conhecer a letra, todos. Então, tem letras que são muito difíceis. Vocês vão ver que, eu vou falar isso na frente, é importante a letra ser legível, porque uma letra ilegível você acaba colocando uma informação que não condiz com o que você está solicitando. Então, isso é importante, a gente depois vai comentar muito sobre isso, as condições legais da letra legível. Auditoria operacional, isso é muito legal, que você já tem a oportunidade de fazer visitas a hospitais, visita a postos de saúde, visita aonde realmente está acontecendo a realização daquele procedimento. Então, isso é muito bom, além de você ter exemplos diferentes, de lugares diferentes, conhecer equipes diferentes, mas você vai acompanhar isso bem de perto. É possível isso ser feito com frequência? Depende. Hoje, na nossa capital de Goiânia, nós temos uma cobertura muito boa. Já nos interiores, pela distância, pelo número de pessoal, pelos equipamentos, locomoção, às vezes é um pouco mais difícil. Mas ainda assim você tenta por telefone, você ainda tenta conseguir de alguma maneira manter um contato. Mas é menos do que na capital, claro. Então, na auditoria operacional, você tem a auditoria proativa, visitas hospitalares. Essa visita hospitalar você pode fazer junto de uma equipe. Às vezes, o mesmo paciente, o procedimento requer uma equipe que avalia, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o nutricionista. Então, às vezes, uma equipe pode, ao mesmo tempo, fazer essa visita hospitalar, ou às vezes você pode ir de acordo com o seu agendamento. Você pode fazer uma visita de acordo com o seu tempo disponível, né? Isso não implica que obrigatoriamente tem que ser todos juntos, não. A auditoria retroativa é muito importante. Lembrando que a monitorização de internamento, fechamento de contas no hospital, isso tudo você vai ter acesso. Quando você for realizar uma visita no hospital, além de você ir no setor, você conversar com o paciente, se puder, você também vai ter um acesso ao faturamento, a tudo que está sendo realizado, quem é que monta as contas, quem é que analisa, quem é que separa, quem é que lança, e assim você vai tirar dúvida, você vai estar ali próximo, junto àquela equipe para poder facilitar com que o andamento do processo aconteça de uma maneira mais natural, né? Auditoria externa. Auditoria externa nós temos auditoria de enfermagem, auditoria médica, né, e auditoria de outras especialidades. Nós chamamos de auditoria qualitativa. A equipe médica ou enfermagem se desloca para cada hospital ou prestador de serviço para conferir e controlar o faturamento enviado para o convênio. Perfeita sintonia com o setor de contas médicas. O relatório emitido sobre internação ou atendimento para subsídios para que a fatura seja corretamente analisada, não possibilitando glosas indevidas. Essas visitas, é isso que eu acabei de falar. Elas são fundamentais para você orientar, instruir, tirar dúvidas, esclarecer mesmo, explicar isso não é mais autorizado, tem que ser feito dessa forma. Isso vai evitar o que lá no final? A falta de pagamento. Porque você fazer uma visita operativa é uma coisa.
Quem vai analisar a conta, depois que chega no convênio, é outro profissional. Então, se chega tudo de forma correta, facilitado, muito bem organizado, isso facilita muito a auditoria, tá? Isso é muito bom. Auditoria interna ainda. É informatizada, trabalhar por amostragem. Então, hoje, é mais fácil a gente comentar que tudo está informatizado. Se não está ainda, já está em processo de informatização. Porque isso a gente ganha tempo. É claro que existem falhas, precisa de uma equipe bem qualificada por trás de tudo isso, que acompanhe também a informatização. Mas para nós, eu vejo isso como bons olhos, algo que o futuro, isso é necessário a gente ter esse acesso, né? Trabalhar para amostragem, porque a quantidade de autorização é muito grande, a quantidade de procedimentos são milhares. Então não dá para você poder analisar tudo, todos, só você. Você tem que ter uma boa equipe, e enquanto isso está em processo, você vai analisando por amostragem. Você tem uma amostragem de prontuários que você vai ter como rotinas, por exemplo, toda semana eu tenho 5 prontuários que eu vou, sem falar nada com ninguém, eu vou lá e peço para fulano buscar, sorteio, faço uma maneira que, aleatoriamente, eu quero esse prontuário. Você buscando esse prontuário, o paciente ainda está internado. Você já vai analisar se ele está faltando alguma coisa, se está faltando alguma guia, se está faltando algum exame, se está faltando algum carimbo, se está faltando preenchimento diário da enfermagem, de algum dos profissionais da equipe multidisciplinar, evolução médica, se a prescrição está correta, se tem rasura ou não, se está tudo muito bem detalhado, item por item. Então você já faz uma análise para você já, antes mesmo que o paciente ele receba a alta, se tem prontuários que está desorganizado, faltando autorização ou não. Aí você vai fazer isso com um controle, tá? E através dessa análise, dessa amostragem, você tem uma ideia se isso é constante ou não, se isso vai diminuir, qual é o meu objetivo, minha meta a alcançar, tá? Fazer uma análise retrospectiva também, isso é muito importante. Você fazer uma análise passada, o paciente já foi embora, o paciente não está mais no hospital, mas o prontuário ainda está lá. Ainda temos muitos prontuários lá que ainda vão ser analisados, vão ser preparados, tá? E é importante você fazer essa análise retrospectiva. Será que hoje eu tenho uma porcentagem de 20% de problemas? E de que tipo? Ontem foi quanto? Era 50%? Então, estou melhorando. Então, você tem que comparar não só a outras instituições, comparar a outros serviços, mas comparar com os seus próprios dados. Você precisa ter uma planilha de dados estatísticos para você saber se você está no caminho certo ou não. Tá? Emitir relatório de controle por hospital, por profissional, patologias, por tipo de tratamento, não tenha dúvida, você pode ter o mesmo procedimento em locais diferentes, mas um acrescenta vários materiais diferentes do outro. Aí você quer saber por que isso acontece. O que o convênio paga é isso. Mas por que vocês utilizam tanto esse outro material? Será que esse material poderia ser usado outro material que o plano paga? Ou será que isso é a prática daquele especialista? Então a gente tem que ter um relatório, não só de hospitais, um relatório de todos os profissionais. Por exemplo, eu quero saber como é que Ciclano, as contas dele estão tendo muitos problemas. Então eu tenho que orientar essa pessoa, eu tenho que ir lá, esclarecer, tirar dúvida, eu tenho que mostrar para ele que às vezes não é por maldade dele, mas eu sabendo desse tipo de problema, eu tenho que chegar até ele e falar, olha, suas contas está acontecendo isso, o que a gente pode fazer para melhorar? Porque a gente quer pagar, a gente não quer deixar de pagar um direito, você fez a cirurgia, você operou, você atendeu, mas vamos conversar. O que a gente pode fazer? Tá? Então, essa comunicação ela tem que ser de uma forma muito bem harmônica, né? E que a gente precisa tirar essa condição de que o auditor é sempre aquele maldoso que não paga, que deixa de pagar, é aquela pessoa que corta tudo. Não é isso. Eu repito, não é esse perfil do profissional. Bom? Você pode ter também
Agora, na auditoria interna, outros setores envolvidos, auditoria administrativa, que agora a gente vai estar incluindo, aí nós temos agora análise quantitativa, dados estatísticos. Agora a gente tem muitos números, né? Análise das estatísticas, indicadores hospitalares e também específicos da organização. Então agora a gente não tem apenas dados técnicos, temos agora dados estatísticos que vamos discutir também na administração. Lembra que eu comentei com vocês que o auditor está diretamente ligado ao diretor-geral, ao presidente da empresa? Então você precisa ter dados estatísticos junto com a administração, decidir qual vai ser o plano de ação, tá? Então, a análise do sistema de faturamento das contas médicas vai ser discutido. A elaboração do processo de glosa contratuais e administrativo, isso também tem que ser discutido, tá? Elaboração e acompanhamento dos critérios de amostragens. Então, você tem amostras. Como é que vai ser acompanhado isso? Quem é que vai fazer? Qual é o custo disso? Você fez um treinamento, esse treinamento vai ser avaliado antes e depois. Como é que é o acompanhamento desses resultados? Houve melhora? Houve um impacto? Então, é importante ter um auditor na instituição? Isso reduz custo? Isso melhorou a qualidade? Ou apenas foi mais um número, é mais um funcionário? Não. É por isso que você não pode perder seu foco, você não pode perder a sua visão de trabalho. Porque senão você perde o foco, os resultados não acontecem, fica todo mundo naquela expectativa e isso acaba sendo frustrante. Elaboração e acompanhamento dos critérios de amostragem, como citei, auxiliar as auditorias técnicas, né? Bem, identificar os pontos frágeis de controle nas rotinas e sugerir melhoramento que levem ao seu fortalecimento. Então, o auditor, ele tem um conhecimento técnico, ele conhece as rotinas, né, as normas, ele tem acesso às leis, ele tem acesso à diretoria, ele sabe o que pode fazer para melhorar, ele pode dar suas ideias, ele pode contribuir, não apenas como educador, mas também contribuir com o seu conhecimento técnico. Eu posso dizer isso pela uma própria experiência que eu tive, e eu contribuo muito nas empresas que eu trabalho, por eu ser auditor. A visão do auditor, onde você já trabalha, você já sabe, olha, isso aqui se fizer desse jeito, corre o risco disso não passar lá na frente. Então, fulano, tira a dúvida lá com o auditor, liga lá, conversa com ele, pergunta se isso é dessa forma mesmo, sabe? Já vai logo no problema. Ah, mas será que isso vai ser assim? Gente, hoje a gente tem que ser proativo, hoje a gente tem que sair na frente. Hoje a gente já sabendo que algo pode acontecer, você já se antecipa, já resolve logo o problema. Não fica esperando pelos outros, mas isso não é comigo, não existe isso. Eu tive um comentário um tempo desse atrás, um hospital que eu trabalho, uma outra colega foi comentar para chefias que ciclano explicou de maneira errada para ela. E essa pessoa que explicou, ele não é auditor, ele não tem nenhuma formação. E eu conversando com ela depois, falei, mas vem cá, por que você não tirou a dúvida direto no contrato? Por que você não pegou logo o contrato, sabendo que isso é feito dessa forma? Por que fulano falou que assim você fez? Então você já tem que entender que a gente tem nossas ferramentas de trabalho. Você é auditor, é você que vai dar as informações. E essas informações são informações documentadas. Você não pode achar, você tem que seguir o que está escrito. Então, você errou por ter feito algo errado, porque ciclano disse. Mas ciclano não é auditor e ciclano não sabe o contrato da instituição. Mas ciclano é muito inteligente? Ele é uma pessoa que entende muito, tudo bem, ele pode ser muito inteligente, mas a gente precisa ter acesso às leis, acesso aos contratos, e a gente tem que saber o que a gente faz para cada contrato. Porque eu sei que em determinado convênio pode ser de uma forma, o outro já pode ser outra. Então, aquele mesmo médico que opera em várias instituições, muitas vezes ele não se preocupa, ele quer receber no final. Mas quem está por trás de tudo isso são pessoas que conhecem os contratos, conhecem as tabelas, sabem os procedimentos e que eles vão correr atrás. Então é isso que eu estou te falando. Essa colega, eu expliquei para ela que ela poderia evitar esse tipo de constrangimento. Na frente de diretores, presidente, mas fulano ensinou errado. É você que tem que ensinar, não é fulano que tem que te ensinar.
Então, se você é auditor, você não pode jogar a culpa para os outros. Você tem que puxar a responsabilidade para você. Você tem suas ferramentas de trabalho, você tem seus livros, você tem todo o seu material, você tem na sua mente tudo que você vai fazer dentro da instituição, uma equipe para coordenar, para gerenciar. Você tem que saber não perder o foco, tá? E antecipar sempre. Okay? Análise de investigação dos processos de pagamento. Também, você tem todo o balanço final. Então, você tem acesso a todas as informações. Registro médico, registro de enfermagem, protocolos e rotinas. Isso tudo a gente também vai falar muito, mas teremos um segundo momento desse mini curso, dessa palestra de auditoria e enfermagem, que a gente vai estar mostrando vários formulários de ideias, de sugestões de empresas diferentes, né, que a gente não vai citar, para que vocês possam depois saber como é que eu vou montar o meu, como é que se monta um checklist, como é que eu tenho que montar uma ficha de pré-análise, né, uma ficha de auditoria operativa. O que eu faço? O que eu analiso quando eu faço uma visita? A cada setor tem que ter uma ficha própria? Claro. Você vai fazer uma visita numa UTI, você tem que ter dados que é específico à UTI. Você vai fazer uma visita numa emergência, alguns dados podem ser semelhantes, mas o seu controle, claro, vai ter que ser diferente. Você vai fazer uma visita num paciente que está no apartamento, sua ficha de controle deve ser outra, mas você pode ter uma que seja comum a todos. Então, assim, a gente vai estar mostrando alguns modelos que isso vai facilitá-lo bastante, tá? Mas só para adiantarmos um pouco, quanto ao registro médico, a gente tem que conhecer o que é um prontuário. Prontuário do paciente não é prontuário médico, é prontuário do paciente. É um instrumento avaliador de qualidade. Então, lembra que eu falei isso muito antes. A auditoria está ligada à qualidade. E a qualidade está ligada a quê? Está ligada à assistência, está ligada à organização do prontuário, de tudo que está ali dentro do prontuário, nas contas médicas ali sendo lançada. Então, se você tem um prontuário organizado, tudo muito bem preenchido, nada, nenhum campo faltando, as justificativas todas corretas, exames tudo organizado, tudo dentro do que eu gostaria de analisar, eu tenho certeza que aquela instituição é uma instituição organizada, é uma instituição séria. As pessoas que estão envolvidas são pessoas compromissadas. Então, se eu tivesse que indicar alguém, eu falaria, nossa, esse hospital lá é tudo muito bem organizado. Agora, você passa a conhecer todos naquela instituição só pelo faturamento. Você sabe quem são os médicos que preenchem corretamente, quais são os médicos que têm uma justificativa técnica correta. Você sabe aqueles que não escrevem nada, aqueles que não são muito difíceis de trabalhar. Então, assim, você vai conhecer as pessoas só pelo que está escrito, tá? E, como foi citado agora, o prontuário ele é um instrumento avaliador de qualidade. A evolução e prescrição ela tem que ser criteriosamente diária. Você não pode passar dias sem evoluir um paciente e depois evoluir de uma vez só. Não, a evolução é diária, tudo é dinâmico, tudo muda constantemente. O que é de manhã não pode ser igual à tarde. Quem atendeu à tarde, quem atendeu de manhã, claro que vai ter algo diferente para ser relatado. Anotações de enfermagem diária. Então isso tudo é importante. Isso tem que ser feito com rotina criteriosa diariamente. Registro dos resultados dos exames complementares. Se você não coloca os resultados dos exames, que parâmetros eu vou ter para saber se a sequência da evolução do tratamento está no caminho certo ou não? Você não pode fazer um exame agora e outro só daqui a quanto tempo. Tem que ter uma rotina de exames, rotinas que são autorizadas pelo plano de saúde, rotinas que isso vai favorecer ao esclarecimento, né, das dúvidas que porventura surgem e o caminho nas diretrizes da conduta do tratamento. Registro de outros profissionais. Então, aqueles que foram prescritos, que foi solicitado um parecer de um infecto, um parecer de um fisioterapeuta, um parecer de um fonoaudiólogo, tem que estar prescrito e depois tem que ter a evolução desses profissionais, porque senão eles não vão receber, né? Não é correto eles ir lá avaliar, atender e quem vai cobrar isso depois? O hospital vai lá e escreve que foi feito, mas cadê o carimbo desse profissional? A evolução desse profissional?
Então é importante a gente entender que a gente não quer deixar de pagar. A gente não quer deixar de fazer o que é correto, justo. Mas a gente quer que a conta médica ela seja organizada. Que tudo que foi proposto aconteça. Tudo que está escrito na prescrição que seja feito naquele tempo certo, na via certa, na quantidade certa. E que o paciente melhore. O que a gente quer é isso. Né? Relatório de procedimentos cirúrgicos, obstétricos, então tem que ter relatório. Se é assim o contrato determina, então os profissionais têm que fazer relatório. Tá? Prontuário do paciente, como conceito, é um conjunto de documentos padronizados e ordenados destinados ao registro dos cuidados profissionais prestados ao paciente pelo serviço de saúde pública ou privada. Então nós vamos estar parando por aqui e eu deixo, a partir desse momento, que este próximo assunto de prontuários, educação continuada e preenchimento, ideias de formulário, vai ser para o próximo encontro nós que provavelmente teremos em janeiro, onde a gente vai aprofundar bastante nesses aspectos, ok? Então eu agradeço a todos aqui da equipe, um abraço a todos vocês e estou aberto a qualquer dúvida. Alô? Sim? Então, alguém tem dúvidas? Pessoal, então, muito obrigado. Agradeço mais uma oportunidade de estar aqui junto com vocês, a toda a equipe. Um grande abraço e até o próximo mês, onde a gente vai fazer uma segunda etapa de assunto que é muito legal de falar. Um abraço a todos.